A paz do Senhor a todos, uma boa noite também quem está em casa. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o apóstolo João. Hoje vai se encontrar o estudo no capítulo 17, mas antes vamos orar a Deus, vamos pedir direção, misericórdia, que Ele derrame sobre nós tudo aquilo que Ele quer falar esta noite. Deus e Pai, Senhor, mais uma vez entramos em Sua presença, nos humilhando, tomando, Senhor, o nosso lugar de servo, Pai. Pedimos misericórdia, pedimos a Tua unção, para que o Senhor nos conduza em sabedoria e em conhecimento das Suas Escrituras. Senhor, me coloque em Tuas mãos, sou apenas um vaso, Pai, um instrumento usado por Ti. Que seja a Tua voz falando e não eu, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Tome seu lugar, sente, fique à vontade. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, na semana passada vimos o capítulo 16, né? Jesus continua o sermão ali com os seus discípulos, instruindo-os, dando ali os últimos mandamentos para que eles assim possam formar a igreja. O núcleo dos 11 ali mais chegados estão com Jesus Cristo neste momento. E é neste momento que Jesus introduz ali o capítulo 17. Logo após esse sermão com os discípulos, ele dá aquela famosa frase: neste mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, os discípulos eles estavam aflitos, eles estavam com uma certa ansiedade perante o que iria acontecer com Jesus Cristo. Jesus Cristo já havia falado que ele iria morrer, ele iria passar por esse sofrimento. Então, os discípulos, consequentemente, ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Mas Jesus dá a palavra de esperança. E logo após essa palavra de esperança, Jesus ele tem um ato que acompanha o seu ministério durante todos os evangelhos. Logo após os sermões, Jesus tem o costume de orar. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus começa a orar no capítulo 17. Ele vai fazer a oração em 3 partes. Ele começa orando por si mesmo, logo após ele ora pelos seus discípulos e logo após pela a igreja, por todos os crentes. Então vamos acompanhar a partir do versículo 1 até o versículo 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Esse completando, em algumas traduções, também é consumando. Isso vai ser de extrema importância. Completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. O tópico que Jesus traz agora na oração por Ele mesmo é a salvação, pois havia chegado a hora. O próprio Jesus fala isso logo de cara. Ele fala Pai, se rendendo a Deus Pai como um bom filho, que Ele é. Ele é um filho obediente, Ele é o exemplo perfeito de um filho que sempre obedece e sempre está debaixo da soberania de seu Pai. E Ele coloca: chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Jesus está falando literalmente agora da crucificação. Está falando do instrumento que será usado para a glória de Deus. Um instrumento que naquela época era visto como vexame. A crucificação, a morte por cruz, era usado para os piores tipos de pessoas possíveis. Era algo visto com maus olhos pela sociedade. Mas esse instrumento que era usado como uma forma de vexame é usado para a glória de Deus. A glória de Deus não se resume às circunstâncias ou o que acontece, mas a glória de Deus se resume ao plano perfeito do Pai ser cumprido no Filho. O plano de Deus vinha desde o Jardim do Éden. Aquilo ali era um momento de glória máxima. Aqui está o clímax
do ministério, da obra e da vida de Jesus. Então, Jesus não se afasta dessa responsabilidade. Pelo contrário, ele afirma e reafirma novamente, colocando-se à disposição do Pai para glorificar ao nome dele. Mas a glória ao Pai também glorifica ao Filho. Nós vamos ver ao longo deste capítulo, nós vimos também ao longo do Evangelho de João, que o Pai, o Filho e o Espírito formam a Santíssima Trindade, eles coexistem em união perfeita. Então, a glória do Pai é a glória do Filho. Para o Pai ser glorificado, o Filho também será glorificado e o Espírito Santo consequentemente. Então, Jesus, ele coloca a crucificação como a glória máxima, não só do Deus Pai, pois ali está sendo feito, completado, completo o plano perfeito de Jesus, o plano perfeito de Deus, que vem desde o Jardim do Éden. Em sequência, ele fala sobre a essência da salvação. Logo nos versículos 2 e 3, ele fala que Deus lhe deu autoridade sobre a humanidade. Essa humanidade, se você for ver também no rodapé da sua Bíblia, provavelmente deve ter, vem carne também. É uma tradução possível para este termo humanidade, carne. Então, Deus, além de enviar Jesus Cristo, lhe dá autoridade sobre todas as coisas. Deus é o Deus criador. Vamos lembrar que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Ele, por direito, ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive a nós, seres humanos. E nós estamos sobre essa autoridade, a autoridade do Pai. E o Pai dá essa autoridade ao Filho para que o Filho exerça a obra, para que ele complete a obra. Mas isso tem um motivo final: conceder a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam o único e verdadeiro Deus e reconheçam a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. A salvação, a essência da salvação está em conhecer a Deus. Não conhecer intelectual. Nós vemos vários exemplos de fariseus ao longo do Evangelho de João e também ao longo dos outros evangelhos. Tinham conhecimento intelectual gigante, estudaram com os melhores mestres, tinham acesso às melhores culturas, às melhores partes da sociedade da época. Mas isso não basta para conhecer a Deus. O conhecer a Deus, ele é muito mais íntimo, ele é muito mais pessoal. Para conhecermos a Deus, nós temos que ter uma vida em comunhão com o Pai. E Jesus, quando ele ora, o ato de orar é um ato de intimidade com Deus. Então, Jesus aqui ele mostra esse ato de intimidade com Deus na frente de seus discípulos, instruindo-os a ter a mesma atitude, a intimidade com Deus que vai levar à salvação. O conhecimento é o caminho que leva à verdade, que leva a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus praticamente está colocando a essência da salvação em torno da sua obra, em torno do seu ministério. E é isso que nós devemos ter em mente. Devemos ter em mente que somente através da obra de Jesus Cristo, através do ministério de Jesus e da sua obra completa na cruz, sendo morto e ressurreto ao terceiro dia e depois assunto aos céus, nós temos plena salvação. Essa é a nossa essência, essa é a essência de uma igreja saudável, de uma igreja fincada no Evangelho. E Jesus queria instruir os seus discípulos para formarem uma igreja fincada na verdade, fincada no Evangelho. E dando continuidade no versículo 4, Jesus vai falando sobre a consumação. Ele coloca que ele glorificou o Pai na terra e completando, por isso que eu falei, consumando também é uma das traduções. Consumando a obra que deste para fazer. Então Jesus... A missão principal de Jesus era completar, era consumar a obra. E quando nós vamos ver na cruz, o que Jesus fala quando ele entrega o seu espírito? Está consumado. Jesus já tinha o plano feito, já havia sido decretado que Jesus iria morrer. E aqui Jesus não foge. Jesus ele não tem medo, obviamente fica angustiado. Obviamente, ele fica ansioso, assim como os seus discípulos, e isso é normal. Jesus estava na condição humana. Todos nós que temos sentimentos, nós passamos por sentimentos ruins, assim também como passamos por sentimentos alegres. Mas mesmo assim, a missão principal era glorificar o nome de Deus, consumando, completando a obra, glorificando a Deus
e logo após sendo glorificado. E isto é demonstrado no versículo 5. Jesus, ele pede, ele roga a Deus, pedindo para que ele restaure a glória que ele tinha antes mesmo da fundação do mundo. Isso demonstra não somente a divindade de Jesus Cristo, por ele estar presente na formação. Nós vemos que quando Deus vai criar um homem, ele fala, façamos nós o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Obviamente, Jesus estava incluído naquele façamos nós. Então, Jesus Cristo já era Deus antes mesmo de o mundo existir. Isso não mudou com ele estando na terra. Ele já era Deus, ele é Deus e sempre será Deus. E logo após a morte de cruz de Jesus, ser ressurreto ao terceiro dia, ele, depois de um tempo em que ele fica com seus discípulos, mostrando que ele mesmo ressuscitou, ele é assunto aos céus e hoje em dia está sentado à destra de Deus Pai, com sua honra, sua glória e sua plenitude. Então, Jesus coloca isso nessa oração. Ele coloca o plano de salvação. Ele fala, Deus, aqui estou. A salvação é chegado o momento de eu morrer. É chegado o momento da salvação ser consumada. E aqui estou. Não há mais tempo. Jesus será preso. Jesus será morto. Não há mais tempo. Agora chegou a hora. Chegamos no clímax do Evangelho. Chegamos no clímax de toda a obra feita por Deus, desde a criação do homem e da queda. Agora é a hora. E Jesus se coloca aos pés do Pai. Em seguida, a partir do versículo 6 até o versículo 19, peço que vocês acompanhem também a leitura. Jesus começa a orar pelos seus discípulos. Ele coloca, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi. Eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Pode também se notar que em algumas traduções está o filho da perdição. A perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, em favor deles, eu me santifico, para que eles sejam santificados pela verdade. Vemos aqui que Jesus ele começa a orar pelos seus discípulos, pelos mais chegados. Imagino eu que Jesus reúne os 11 ali e começa a orar impondo-lhe as mãos como um sinal de autoridade. Ali era o último momento em que Jesus ia ter com os 11 completo antes da sua morte, antes da sua crucificação. E logo depois, Jesus ia ser preso e eles iam se disserpar durante ali a prisão, a morte de cruz de Jesus. Então, ali é o último momento antes do Calvário. Momento tenso, momento triste para todos que estavam ali presentes. E Jesus ora por eles. E o interessante
que Jesus não ora para eles pedindo prosperidade, pedindo que eles sejam bem-sucedidos em seus respectivos ministérios, ou que talvez eles tenham bênçãos demasiadas. Jesus ora por duas coisas. Primeiro, ele pede para que o Pai os guarde, e logo em seguida pede pela santificação dos seus discípulos. Primeiro, ele pede pela segurança. Isso ele coloca logo no versículo 6, que aqueles que do mundo Deus deste a Jesus, eles eram do Pai, mas o Pai os deste. Isso demonstra a eleição de Deus. Isso demonstra que o Pai nos escolhe, tem um carinho tão grande que nos conhece pelo nome. A segurança de um cristão deve estar alicerçada na eleição do Pai. Na eleição de que Deus nos separou, mesmo antes da fundação do mundo, antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Ele já sabia o que nós faríamos, todos os pecados que nós cometemos, todos os pecados que nós iremos cometer. Mesmo assim, Ele nos ama tanto que manda o seu único Filho para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A eleição do Pai é um motivo de segurança para aqueles discípulos. Aqueles discípulos foram separados do mundo a fim de que eles começassem a igreja, começassem esse processo do evangelho, da nova aliança. Isso é maravilhoso. Então, o motivo deles serem eleitos é o motivo ao qual eles devem se agarrar nesse momento. É o motivo ao qual eles devem se alicerçar, pois Jesus está voltando para o Pai. Jesus está ali somente por mais um tempo. Jesus foi a pedra angular deles. Jesus foi a base, o forte desses discípulos pelos últimos 3 anos. Os discípulos deixaram tudo o que eles tinham. Família, amigos, trabalho, a sociedade que eles conheciam, havia os rejeitados. E somente tinham a Jesus Cristo. Era o mestre. Era o amigo querido que estavam ali com eles em todos os momentos. Nos milagres, nas tempestades. Era Jesus que estava com os discípulos. E este mesmo Jesus iria sair de perto deles por um momento. Iria voltar ao Pai. Obviamente, eles ficaram aterrorizados, com medo, com temor. Pois a segurança deles, o que os sustentava, estava saindo de perto dele. Estavam se retirando naquele momento. Mas isso demonstra, além disso tudo, o cuidado que Jesus tem pela sua igreja. Jesus faz questão de falar no versículo 12, que enquanto Jesus estava com eles, Ele os guardava. Lembramos nós que lá no capítulo 10, Jesus se compara ao bom pastor. O rebanho é de Deus e Deus dá esse rebanho a Jesus para que Jesus cuide de suas ovelhas. Leve-as a pastos verdejantes e águas tranquilas. E Jesus coloca essa questão do bom pastor justamente com os discípulos. Ele os guarda de todo o mal, não somente o mal físico, o mal que podia ser causado fisicamente, mas inclusive o mal espiritual. Tiago, lá no capítulo 4, fala que Pedro fala que o inimigo sempre está ao nosso derredor, procurando somente uma brecha para nos atacar. E Jesus estava ali com aquela proteção, colocando os discípulos para perto, colocando a verdade no coração daqueles homens, e eles reconhecem a verdade. E além de reconhecer a verdade, eles começam a crer na verdade. Os discípulos, eles aceitam a Jesus Cristo, e por isso eles têm a segurança. A crença em Jesus Cristo nos traz a segurança, a paz de que mesmo nos momentos complicados, mesmo com o maligno ao nosso redor, Jesus vai falar do maligno no versículo 15, maligno é o Satanás, o próprio Satanás, ele fica ao nosso derredor. Mesmo com isso, com as ciladas do inimigo, nós temos um Deus que cuida de nós. E principalmente, Ele intercede por nós. Cristo aqui está intercedendo pelos seus discípulos. E interceder é uma forma de cuidar.
Vamos lembrar que Cristo também já intercedeu pelos seus discípulos antes. Mateus 24 relata que os discípulos estavam numa tempestade, Jesus ora e a tempestade se acalma. A intercessão de Cristo é o motivo de nós nos assegurarmos no Evangelho. Lá em Romanos 8 fala que Jesus está à destra de Deus Pai e intercede dia e noite por nós. Jesus é o nosso advogado fiel. A segurança que nós devemos ter para enfrentar esse mundo e espalhar o Evangelho está em Cristo intercede por mim. As batalhas que eu travo, eu não travo sozinho. Eu tenho Cristo ao meu lado. Eu tenho o Espírito Santo que me consola. Eu tenho um Deus Pai que me ama. É isso, irmãos. Jesus vai preparando esses discípulos para que eles enfrentem todas as adversidades que eles vão passar. Em Atos relata algumas das dificuldades que esses discípulos passaram. Já a segurança deles estava aqui. O Cristo que morreu por eles, que ressuscitou dos mortos, estava intercedendo por eles. Antes de ir para a cruz, antes de passar um momento mais difícil, Jesus Cristo intercedeu por eles. Antes mesmo do mundo ser fundado, antes mesmo do homem cair, Deus já tinha um plano de salvação para todos. E é isto, irmãos, que nós devemos nos agarrar. A segurança que Cristo nos dá e deu àqueles discípulos é a mesma. Nós não estamos sozinhos para enfrentar as dificuldades de uma vida cristã. A vida cristã ela não é fácil. O próprio Jesus fala no final do capítulo 16, no mundo tereis aflições. Não é fácil, é árduo, pesado. Alguns momentos pensamos até em desistir, pensamos em largar tudo, mas a segurança está. Cristo venceu o mundo, Cristo está comigo, Cristo intercede, Cristo ora por mim. E logo em seguida, a partir do versículo 17, Jesus fala sobre santidade. Jesus pede e roga a Deus pela santificação dos seus discípulos. Ele coloca: santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. A palavra de Deus. A mesma palavra que Cristo deu àqueles discípulos aceitaram e que, através dessa aceitação e desse reconhecimento da palavra de Deus, creram que Cristo Jesus era o enviado. Através somente dessa palavra que nós somos santificados. A palavra de Deus ela serve como a arma, a força do cristão. Lembremos nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Palavra de Deus que nos traz alegria, que nos traz um novo ânimo de vida, uma nova esperança, uma vida eterna. Ela é a nossa força. E além de ser a nossa força, ela traz o poder de santificação. Somente através de conhecer a verdade, somente através de Jesus Cristo, nós conseguimos chegar ao Pai e termos um relacionamento íntimo com o Pai, uma vida cristã de verdade. Somente quando conhecemos a Deus, realmente nós somos santificados. Somos justificados, somos santificados e um dia seremos glorificados. Isso tudo através da palavra de Deus. Então Jesus coloca a santificação como um dos alicerces para aqueles discípulos, para que eles construam a igreja. A segurança está em Deus. A santificação só vem através da palavra de Deus. Nós não somos santificados pelas nossas boas obras. Nós não somos santificados porque talvez somos bonzinhos demais ou porque talvez nós nos achamos bons demais. Nós não tem mérito nenhum em nossa pessoa. A glória, a santificação é toda do Pai. E além disso, além da santificação, Jesus fala que irá os enviar, assim como Deus o enviou. Deus enviou a Jesus, lá no versículo 2, o próprio Jesus fala, com autoridade. Jesus tinha autoridade sobre as coisas na terra. Tinha autoridade sobre a carne, sobre a humanidade. E esses discípulos, a partir de agora, terão autoridade sobre as coisas. Por isso que talvez os discípulos, a igreja primitiva, teve tantos sinais milagrosos. Essa praticamente é a razão mais plausível para que isso tenha acontecido. Nós vemos que os discípulos realizaram maravilhas. Através da pregação dos discípulos, milhares se converteram.
através da vida daqueles discípulos, Deus operou milagres. Então, Jesus envia-os com autoridade para que construam uma igreja alicerçada na verdade. E essa igreja que será alicerçada na verdade, além de ter a segurança de Cristo Jesus como seu único Senhor e seu único Salvador, também será santificada pela palavra, a palavra que os discípulos irão pregar. E Jesus vai falar isso lá no versículo 20, já dando um spoiler. Então, Jesus coloca a santidade como o principal. E ele fala que em favor dos discípulos, ele irá se santificar para que eles também se santifiquem. Isso é meio estranho, causa uma dúvida em nós. Como Jesus irá se santificar? Jesus é santo. Ele é o Cordeiro Imaculado, não há pecado nenhum em Jesus. Que santificação é essa que Jesus fala para nós que ele passará? A santificação que Jesus fala não é que nós nos tornemos santos no sentido de não termos pecado, mas sim de nos separar do mundo, não termos comunhão com o mundo. A comunhão com o mundo é inimiga de Deus. Agora sim, Tiago 4 fala que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o próprio Jesus fala que o mundo odeia a ele. O mundo o odeia. Odeia a luz que é emitida através do Deus Todo-Poderoso e que reflete em nós. Então nós não devemos ter medo pelo mundo nos odiar, por nós nos santificarmos a cada dia, pois isto é previsto pelo próprio Jesus. Faz parte da vida do crente ser odiado pelo mundo. Um relacionamento de intimidade com o mundo resulta na não santificação de um cristão, resulta numa vida íntima com Deus porca, uma vida com Deus pobre. Então nós não podemos chegar e ser amiguinhos do mundo, meu pecadinho de estimação, ele é tão bonitinho, mas chegar não, na quarta, no domingo, ali é meu dia santo. Ali não toca, que ali é o dia que eu tiro para ir para a igreja, eu louvo a Deus, dou meu dízimo e está tudo certo. Não. A vida com Deus, ela é diária, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias do ano. Nós não podemos negociar isso. Não há espaço de negociação para a vida com Deus, para nos santificarmos, pois nós somos justificados pelo Espírito Santo, através da obra de Jesus Cristo. E através dessa santificação, tão somente pela palavra de Deus, que é a verdade, devemos nos santificar a cada dia. Nós não podemos olhar as nossas falhas como igreja, nós não podemos olhar as nossas falhas como indivíduos e achar que está tudo bem. Jesus condena isso. Ele pede para que se santifique, para sermos discípulos de Jesus, para seguirmos uma vida cristã de intimidade com Deus, devemos nos santificar, devemos nos separar. Não geograficamente, não significa que nós vamos viver trancado num quarto, janelas fechadas, paredes pintadas de preto e só comer pão, beber água e ler a Bíblia. Não significa isso. Mas não colocar um relacionamento íntimo e nem nada acima de Deus Todo-Poderoso, acima da palavra, acima da obra que Jesus fez na cruz. E isso tem que ser presente em nossas vidas, assim como foi na vida daqueles discípulos. Todas as instruções que Jesus dá aos discípulos, desde o capítulo 12 até agora, nós também, como igreja, pessoalmente, indivíduos como cristãos, nós devemos tomar para nós. Devemos ter esse anseio de sermos discípulos, não em grau de importância, mas em grau de ser servos humildes perante a Deus, servos bons e fiéis. Isso passa pela santificação. Isso passa pela segurança que nós depositamos tão e somente em Jesus. Isso passa por reconhecermos a obra de salvação que foi feita na cruz. Em seguida, Jesus ora por todos os crentes. A partir do versículo 20, acompanhem na sua Bíblia. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim
e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que tu me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles. Jesus vai começar agora a parte final da sua oração, colocando não apenas os seus discípulos e eles, mas todos que crerão através da mensagem que foi pregada por aqueles discípulos. Então, nós podemos nos incluir aqui nesta oração. Essa oração agora é direcionada a todos nós, a igreja que foi naquela época, a igreja primitiva, a igreja de 10 anos atrás, a nossa igreja, a igreja de 10 anos futuro, dos nossos bisnetos, tataranetos e assim por diante. Essa oração é para todos nós, para todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos aqueles que creem na salvação, na obra de Jesus na cruz. E ele coloca como tema principal da oração a unidade. Jesus, ele coloca a igreja como um único rebanho só. E isso ele já tinha feito também no capítulo 10, quando ele fala do bom pastor. Ele coloca a unidade como o principal tema. E muito nos entristece hoje que nós vejamos uma igreja dividida, não em questões de denominação, não em questões teológicas, mas dentro das próprias congregações há divisão. Não uma divisão de tarefas, mas uma divisão de contenda, de brigas, de ego, um egoísmo. Então, Jesus coloca isso, a unidade. Isso é um pedido do próprio Deus. A unidade, que a igreja seja um. E isso não é porque somente é para ficar bonito ou que isso irá aparecer para os outros. Isto é porque Deus, ele é unido. A Santíssima Trindade é unida. E assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem e são unidos, nós também, como igreja, devemos ser. Como podemos dizer sermos filhos de Deus e nos dividirmos? Como podemos querer assumir a eternidade, vivermos como uma grande família de fé, né? por uma eternidade, não é um século, não é um período de tempo, não é algo limitado a 80 anos, como normalmente é as nossas vidas. É uma eternidade. E como nós queremos alcançar a eternidade se nós não estamos unidos no propósito de salvação? Se nós olhamos para os nossos irmãos com diferença, se nós olhamos para outras denominações ou outros irmãos e, literalmente, nós tiramos eles para chacota, fazemos memes, como hoje em dia nas redes sociais são feitos, zoamos, tiramos o famoso sarro desses irmãos. Não é isso que Jesus pede para nós. Não é essa a nossa origem. Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida que vem de Deus. Deus é a união, irmãos. Devemos ser unidos. Devemos olhar para o nosso irmão, se ele está fraco, dar a mão. Se ele está alegre, nos alegrarmos com ele. Se ele estiver tão somente fraco na fé, dá a palavra, dá um sustento, servir de apoio. É isso que Jesus
pede a igreja, não só a nossa, mas a igreja como um todo, a igreja não no Brasil, mas a igreja mundial, pois há somente um rebanho. No céu somente haverá um povo de Deus e somente há uma noiva de Cristo. Então devemos estar unidos. E essa união, tão somente para ficar bonito ou nos sustentarmos, não é somente por isso, mas próprio Jesus fala lá no versículo 21, para que o mundo creia que você me enviaste, que me enviaste. A nossa unidade, a união da igreja, ela serve como evangelismo. Quando vê-se uma igreja dividida, a primeira coisa que vem à mente é: Deus não está presente. O Espírito Santo não está ali. Então, a nossa união, ela é feita para a glória de Deus. Nossa união deve glorificar a Deus. A reunião dos santos, o culto, a Santa Ceia que nós celebramos, devem glorificar a Deus, pois assim Deus ordenaste. Deus ordenaste isso, para que sejamos um povo só, e que quando nós sejamos um povo, junto com Ele na glória, desfrutemos da glória que Deus deu a Jesus e um dia nos dará. Tudo será feito novo, tudo, ruas de ouro, não haverá mais tempo, as coisas não serão mais medidas, nós não teremos prazo de validade, tudo tão somente glorificará e louvará o nome do Senhor, e a igreja estará lá para glorificar o nome de Deus eternamente. E é isso que Jesus pede. Jesus orou por isto, e que nós cumpramos essa vontade de Jesus, nos coloquemos aos pés da cruz, nos rendendo à soberana vontade de Deus, para que nós sejamos um, assim como o Pai é um com o Espírito Santo e um com o Filho, nós sejamos uma só igreja, um só povo, que glorifique a Deus, se santifique a cada dia, que deposite as suas esperanças, a sua segurança somente em Cristo Jesus, em sua obra. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus Pai, Deus bendito, Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, primeiramente, porque o Senhor nos salvou. O Senhor não fugiu, o Senhor se despiu de toda a sua glória, assumiu uma forma humilhante de servo. E mesmo assim, Pai, foi fiel até a morte de cruz, nos dando salvação. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela segurança que temos em Ti. Senhor, sabemos que o Senhor intercede por nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é a verdade. Palavra que nos dá poder, a força, Pai, para enfrentarmos as dificuldades. A palavra que nos santifica dia após dia, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pela igreja, Pai. Que nós, Senhor, venhamos ser um, assim como o Senhor é um, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que aprendamos, Senhor, a ser um com os nossos irmãos, com todos, Pai. Para que um dia nós estejamos na glória, na eternidade, dando, Pai, louvor, adoração, honras que a Ti são devidas. Não só hoje, Pai, mas para todo o sempre. Desde já Te agradeço, nos guarde, nos santifique, Pai, nos redima de nossos pecados. Assim nós oramos, Te agradecendo por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém.